Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis 18. E é sempre engraçado que quando o Senhor me pede isso sobre trazer a mensagem para a igreja, a gente sempre está vindo de uma semana totalmente diferente do que o normal. E essa semana lá em casa está engraçado. Eu chego, o Neto sai, eu viajei segunda, voltei quinta, ele viajou sexta, voltou ontem, amanhã eu vou de novo, volto na quinta e está assim. A gente faz, oi, tchau. E aí o Senhor vai falando, a gente entra no avião, Deus vai falando, a gente chega em outra igreja, Deus vai falando, a gente vai ministrando para o carisma, para o seminário teológico, Deus vai falando. E aí quando a gente pensa assim, agora a minha voz vai acabar, minhas forças estão indo embora, o Senhor fala assim, a tua força sou eu, a palavra sou eu, é sobre mim, não sobre você, então só vai. Amém? Então eu creio que aquilo que o Senhor tem para fazer nessa manhã, Ele vai fazer, Ele vai derramar sobre nós. A Bíblia vai falar para a gente em Gênesis 18, que o Senhor apareceu a Abraão, próximo aos carvalhos de Mamre. Quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia, irmão, a hora mais quente do dia, imagina? Jesus, não quero imaginar, não. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, próximos dele. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles e curvou-se até o chão. Ele disse, meu senhor, se achar por bem favoreceste seu servo, não passe por mim sem fazer uma parada. Deixem que lhes traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou também trazer a vocês o que comer para que recuperem as forças. Depois de terem ficado com esse seu servo, sigam em frente. Está bem, faça como você disse, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara, depressa, pegue 3 ceas da melhor farinha, amasse-a e façam os pães. Depois, correu até onde estava o rebanho, escolheu um novilho bom e tenro, e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e pôs tudo diante deles. Enquanto comiam, Abraão ficou em pé, perto deles, debaixo da árvore. Onde está Sara, a sua mulher? Perguntaram. E aí Abraão respondeu, ali na tenda. Então um deles disse, voltarei a você dentro de 1 ano, e Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha deixado de menstruar. Por isso riu consigo mesma ao pensar, depois de velha e enrugada, e o meu senhor já idoso, ainda assim terei esse prazer? Então o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de 1 ano voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não ri. Ele, porém, disse, não negue, você riu. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, obrigada pela tua palavra. Obrigada porque nós estamos aqui não por obrigação, nós estamos aqui por escolha. Porque antes mesmo de sermos encontrados pelo Senhor, o Senhor nos amou. O Senhor entregou tudo aquilo que o Senhor tinha, por isso nós entregamos a nossa vida a Ti. Nós estamos aqui porque Te amamos, amamos a Sua presença, amamos a Sua palavra, amamos viver com o Senhor. Eu peço nessa manhã para que o Senhor leve mesmo cativo todo o pensamento, para que o Senhor fale conosco, abra a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para que assim como a Jaque falou aqui, o Neto também falou, que nós possamos sair daqui da forma diferente. Eu não aceito sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu não aceito sair daqui com os meus planos, os meus sonhos, porque eu quero os teus planos, eu quero os teus sonhos. Porque por muito mais que pareça que a minha vontade é boa, parece que os meus sonhos são até bons, mas nada se compara aos teus sonhos. Então eu oro sobre os meus irmãos, que eles possam ter mesmo um entendimento aberto nessa manhã, para que a Tua palavra revelada venha sobre nós, para que venha sobre eles. Em nome de Jesus, amém. Eu quero dar um tema para essa mensagem e... eu tô empolgada.
Falei para o Felipe, prepara o baterista, que hoje eu estou empolgada. O tema da minha mensagem hoje é Deus rejeita o plano B. Então você vai dizer para a pessoa que está do seu lado aí, ó, Deus rejeita o plano. Eu não sei como foi que você chegou aqui nessa manhã, mas se você tinha plano B, hoje ele vai ficar aqui no altar. Tem alguém preparado nessa manhã para abandonar o plano B? Existem mensagens que nascem no silêncio, tem delas que nascem em momentos de alegria, de celebração, tem as que nascem em momentos de humilhação, e essa foi uma mensagem que nasceu em um momento de questionamento. Há uma semana atrás, mais ou menos, eu e o Neto, a gente estava dentro do carro e ele estava contando para mim sobre uma pessoa que entregou toda a sua vida para construir um império, fez de tudo para viver a vida perfeita. Sabe aquela pessoa que fala assim, aos 40 anos, eu vou fazer de tudo para trabalhar até os 40 anos, porque eu quero construir tudo o que eu preciso, e aqui eu vou me aposentar, aqui eu vou viver. E quando essa pessoa chega nos 40, ela fala assim, não, agora eu vou até os 50, porque eu quero mais. Não, eu vou mais um pouquinho. Agora eu consegui tudo que eu queria. E conseguiu viver tudo que queria, da vida perfeita que ela achava. E quando realizou tudo o que queria, agora, nesse momento de crise que alguns estão vivendo, a pessoa disse assim para o Neto, eu acho que as coisas não estão indo muito bem, eu acho que eu vou ter que ativar o plano B. Irmão, quando eu ouvi isso, parece que o Espírito Santo fez assim, ó. Falei, não acredito que eu estou ouvindo isso, Neto. Então, essa mensagem nasceu desse questionamento que eu fiz para o Senhor. E algo que nós precisamos entender é que existe o plano A, e o plano B é tudo aquilo que nós adaptamos quando o plano A dá errado, ou melhor, quando a gente pensa que o plano A é demais para a gente. O plano B nada mais é do que você olhando e dizendo, Deus, o seu plano é demais para mim. O plano B nada mais é do que você dizendo assim, se Deus falhar, eu tenho outro plano. O plano B, queridos, é seu. O plano A é de Deus. O plano A, ele é perfeito. O plano B não combina com Deus. Então, tem 3 verdades que eu quero falar com você, e daqui a pouco você vai entender porque eu li esse texto falando sobre Sara e falando sobre Abraão. E o primeiro ponto que eu preciso trazer para você hoje é que o plano A de Deus não precisa de ajustes. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus não precisa da tua ajuda. Quando a gente lê lá em Gênesis, abra aí comigo a sua Bíblia, Gênesis 17. Gênesis 17, a partir do versículo 18, a Bíblia vai dizer, então, disse Abraão a Deus, quem dera que Ismael vivesse diante de ti, respondeu Deus. Se você não sabe quem é Ismael, eu vou daqui a pouco contar para você a ajudinha que Sara resolveu dar para Deus. E vou te mostrar o que acontece quando você se levanta, coloca o seu dedo onde não é para colocar e tenta ajudar aquele que é soberano e sabe de todas as coisas. E aí ele vai e diz assim, quem dera que Ismael vivesse diante de ti. E respondeu Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. E tu te chamarás ele de Isaque. Com ele eu estabelecerei a minha aliança. Deus não precisa dos nossos atalhos. O plano dele é perfeito, ainda que pareça demorado ou impossível. Sabe por quê? Porque não é sobre mim, nem sobre você, é sobre ele. Por isso é impossível. Quando criamos alternativas, estamos duvidando da capacidade de Deus cumprir o que prometeu. Não tente ajustar o que Deus prometeu só porque você não sabe como é que vai acontecer. Existe algo que nós precisamos entender. O que nasce da dúvida nunca vai substituir o que foi gerado pela promessa. A Bíblia diz que Sara recebeu uma promessa e não soube esperar. No meio do percurso, Sara chamou uma serva e disse assim, ó, se deite com meu marido, porque o Senhor me deu uma palavra, que eu iria ser mãe. Mas imagina Sara trazendo ela para o nosso contexto. Mulher gosta de se olhar no espelho. Imagina ali, olhando e falando assim, Deus, eu
velha, enrugada. Como que eu vou ter um filho? Eu já nem menstruo mais. Deus, deixa eu adaptar um pouquinho. Porque comigo não vai dar certo, mas se eu te der uma ajudinha, porque talvez o Senhor entendeu o endereço errado, o Senhor entendeu a Sara errada. Então deixa eu te dar uma ajudinha. Aí Sara vai, chama a sua serva, coloca ela para deitar com o marido dela e então nasce Ismael. Agar, que era a serva engravida de Abraão, quando Ismael nasce, querido, deixa eu te dizer um negócio. Ismael não é o filho da promessa, Ismael é o filho da adaptação. O que é que você vai querer nessa manhã? Ter um filho da promessa ou o filho da adaptação? Um filho tem que ser mandado embora. Até hoje existe a mesma guerra. Irmãos brigando com irmãos. Ismael brigando contra Isaac. Sabe por quê? Um posicionamento teu errado não mata só você, mata toda uma geração. Até hoje tem uma guerra comprada, sabe por quê? Por causa de uma pessoa precipitada, que não esperou o tempo de Deus, que não foi fiel até o fim para dizer assim, ainda que demore, eu sei quem foi que me fez a promessa. Quantos Ismael vão ter que nascer mais? Porque você não acredita na palavra que foi liberada para a tua vida. E eu não estou falando que Deus não amou Ismael, que Deus não estava com Agar, não é sobre isso. Mas é muito claro que a promessa era sobre Isaac, não sobre Ismael. E eu preciso entender uma coisa, quando eu coloco o meu dedo, eu me responsabilizo e pago. Mas quando ele manda, a conta é dele. O problema é dele. O problema é que nós queremos resultados sem processos. Todos que viveram algo extraordinário com o Senhor passaram pelo processo. Foram treinados pelo Senhor, foram alinhados pelo Senhor, para que quando Deus o levantasse, não despencasse no chão. Se você está passando por algum processo, deixa eu te dizer, o Senhor está te alinhando, porque quando você for exposto, você não caia. Você não caia num escândalo. Mas Deus, eu não estou aguentando mais ser alinhado. Sabe o que Ele está falando para você? Quem conhece o teu coração sou eu. Mas Deus, eu não estou aguentando mais passar por essa prova. Sabe o que Ele está falando? É porque tu não sabe o que está vindo. Se você soubesse o quanto é grande o que eu tenho para você, você me deixaria te alinhar mais um pouquinho. Para viver o plano A, você vai ter que dar passos que ninguém nunca deu. Todas as vezes, nós precisamos entender isso. Todas as vezes que o Senhor nos apresenta um plano, não tem lógica nenhuma. Pode procurar. Cada palavra que você recebeu me disse, tem lógica? Ah, pelo menos comigo não tem não. Porque quando Ele falou há 6 anos atrás, que eu viria para os Estados Unidos, que eu ia trabalhar na Lagoinha Orlando, irmão, eu olhava para aquela igreja, no dia que eu entrei nela, falei assim, Neto, eu acho que é melhor a gente aproveitar a passagem que tem de volta, porque olha o tamanho dessa igreja. Eu nunca vou trabalhar aqui, eles não sabem nem quem eu sou. E se eu estou aqui hoje dizendo para você, depois de 6 anos, é porque eu trabalhei lá, fui para a Lagoinha Tampa e hoje eu sou pastor da Lagoinha Nova York. Eu não sei se para você isso pode ser pouco. Para mim, é Deus falando assim, porque você foi fiel no pouco, porque você permaneceu. Eu não vou te dar não é só o trabalho na igreja, eu vou te dar uma cidade. Uma cidade para você viver um propósito. Uma cidade para você amar e dizer, o Senhor me prometeu, o Senhor vai cumprir, Ele vai fazer. Vocês são resposta dessa promessa. Quando Deus falou que nós viríamos para Nova York, Ele não estava pensando só em mim e no Neto, porque a gente amava a cidade. Ele estava pensando em você, na sua casa. Nós precisamos entender que os planos de Deus, o plano A dele não precisa do meu e do seu ajuste. Ele não precisa da nossa ajudinha. Sabe uma
criança, quando está aprendendo a fazer as coisas que tenta ajudar, atrapalha? Sou eu e você tentando ajudar Deus. Aí a segunda verdade que nós precisamos entender é nessa manhã: quando tentamos ajudar Deus, atrasamos o processo. Agora fala para o irmão do seu lado aí, para você não chegar atrasado, para de tentar ajudar Deus. Toda vez que você se mete nos planos de Deus, você atrapalha. Quando eu e você ficamos ansiosos, tentamos acelerar o que Deus tem no tempo perfeito. Chega de ansiedade. Coloca a mão na cabeça agora comigo e fala assim: sai ansiedade. Eu não sou ansioso. A ansiedade vai te fazer cair. Das duas, uma, ou você vai pensar: agora eu só tenho duas opções. Ou eu desisto, ou eu adapto. O plano aqui é certo. Ou eu vou desistir por agora, ou eu vou ter que adaptar. Quantos aqui já passaram por momentos em que tudo parece sair errado? Talvez você está passando nele agora. Quantos já se perguntaram: Deus, onde é que o Senhor está no meio disso? Quantos? Você já parou para pensar que talvez o que parece um não, uma porta fechada, na verdade é um tempo de preparo? José foi traído, mas virou governador. Moisés falhou. Moisés lá atrás tentou liberar o povo na força do braço dele. E ele falhou. Mas quando ele entendeu qual era o plano A, Moisés virou libertador. Jesus foi rejeitado, mas ele foi exaltado acima de todo nome. Talvez você entrou aqui hoje frustrado com o seu plano que não deu certo. Mas Deus trouxe você aqui hoje para te dizer: eu não desisti de você. Eu estou te guiando para algo muito maior. A oração que você tem que fazer nessa manhã é dizer: Deus, qual é o teu plano comigo? Qual é o teu plano para a minha vida? O problema é que a gente costuma falar assim: Deus, qual é o teu plano para a minha vida quando está tudo acabado? Você não pergunta antes, você pergunta depois. Você costuma perguntar qual é o plano A quando o teu plano B deu errado. Nós temos o costume de chegar para Deus e perguntar qual é a vontade dele para a gente quando a nossa vontade deu errado. O que a gente planeja, nós sabemos o começo, o meio e o fim. O que Deus planejou, a gente só sabe o fim. Às vezes não sabe como começa, não sabe como vai fazer, aí a gente entra em desespero. Por quê? Porque é grande, é longe, é absurdo. Então a gente começa a pensar: o que eu posso fazer que seja parecido com o que Deus planejou, mas que caiba no meu bolso? Eu não sei você, eu já fiz isso. Deus me liberou uma palavra e eu começo a pensar: eu entendi, Deus falou comigo, mas eu acho que isso aqui é mais barato. Deus manda mudar para a América, e tu vai e compra uma passagem para ir para o Rio de Janeiro. Deus te manda ficar na América e tu compra uma passagem para ir para o Brasil. É porque o plano A é desconfortável, mas o plano B você está querendo porque é confortável, você sabe o começo, o meio e o fim, fica controlado, mas deixa eu te dizer, aí você não vai viver milagre, você não vai viver promessa, você vai continuar querendo Ismael em vez de Isaac. Aí Deus diz: fica, aí você diz: não, Deus, está difícil demais, eu vou. Só que aí quando tudo piorar, aí você vai falar assim: Deus, qual era o teu plano para mim? E Deus vai falar: agora? Só que Ele é tão bondoso, gracioso conosco, que aí Ele ainda diz: filho, ainda dá tempo de alinhar a rota. Ainda dá tempo de alinhar a rota. Se você quiser caminhar comigo hoje, eu seguro a tua mão e te digo: não temas, eu estou contigo. Por mais que os ventos pareçam ser fortes, por mais que as ondas estejam balançando o barco, meu irmão, se você sabe quem está com você no barco, não
Não seria bom e maravilhoso se Deus dissesse assim: Raquel, tem um plano para você. O plano é esse aqui é a estrutura, esse aqui é o início, esse aqui é o meio e esse aqui é o fim. Seria maravilhoso. Só que com Deus não é assim. Com Deus ele diz assim: Raquel, você vai chegar lá. É a única coisa que ele disse. Aí você fala: como? Aí ele diz: confie em mim, mantenha os olhos em mim. Aí começam as crises, porque ele aparece para um idoso e diz: você vai ser pai. Aparece para Noé e manda Noé construir uma arca. Aparece para você e diz que a sua vida vai prosperar e você olha e faz: isso não tem nada a ver comigo. Aí o Senhor aparece para você de novo e diz que o seu casamento vai ser lindo. Você olha para a sua casa, todo mundo, uma família divorciada. Aí o Senhor fala para você que você vai ter filhos e o seu diagnóstico é de esterilidade. Aí o Senhor diz para você que você vai ter um negócio próprio e que vai ser muito próspero. Mas quando você nunca viu alguém da sua família romper, olha. Aí você olha para tudo isso e diz assim: Deus, eu acho que o Senhor confundiu o endereço. Deus, eu acho que o Senhor mandou a palavra para a pessoa errada. Deixa eu dizer uma coisa. Na tua cabeça, o plano de Deus tem que combinar com você. Mas eu preciso te dizer algo nessa manhã, não tem nada a ver com você, é muito maior e muito melhor. É algo que você não conseguiria imaginar. Jeremias 29:11, a Bíblia vai dizer: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a você esperança e um futuro. Talvez não está dando certo para você, porque acha que tem que combinar contigo. Mas deixa eu te dizer, quando o Senhor disse para mim e para o Neto que nós seríamos pastores, o Neto falou assim: está repreendido em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque não combinava comigo. Mas hoje, quando perguntam o que eu faço, às vezes nem precisa perguntar. Eu falo: eu sou pastora de ovelhas. Eu amo fazer o que eu faço. Eu não me vejo advogada como eu estava tentando lá no Brasil. Porque você olha no momento e fala: Deus, mas não combina comigo. Aí Deus fala: justo, porque não é sobre o que você acha que combina, é sobre o que eu penso ao teu respeito. A Bíblia vai falar em Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Não é o meu poder ou o seu, é o dele. Por isso não combina com você. Por isso é surreal, é grande, é maravilhoso, é estrondoso. Por isso que o seu testemunho, quando você começa a contar, as pessoas fazem: uau! Porque quando é natural, eu e você fazemos, mas o sobrenatural, somente o nosso Deus pode fazer. Mas quando nós começamos a compartilhar o testemunho, todo mundo fala: foi Deus. Na vida daquela pessoa, só podia ser Deus. Você não tem noção do tanto de gente que já realizou coisas extraordinárias. Gente que já realizou vários sonhos, mas vivem uma vida vazia, porque não estão vivendo o que elas nasceram para viver. Elas não estão vivendo o plano perfeito de Deus. E vivem uma vida vazia. Eu queria fazer uma pergunta aqui nessa manhã. Tem alguém aqui que ama planilhas? Levanta a mão, hein? Deus sabe. Tem alguém aqui que ama planilhas? Eu amava. Se você é uma dessas pessoas que levantou a mão, você precisa saber que o maior rival para viver os planos de Deus é a planilha. Aí o amém diminui, como diz o pastor Neto. Se você for um pouco sistemático, né, Neto? Ou bom com planilhas, você vai perceber que tudo aquilo que Deus fala do teu futuro, a conta não fecha no teu presente. Se você for um pouquinho sistemático, daqueles que só se movem se vê a provisão, daqueles que tem: não, eu comprei um trigo hoje, eu anotei, pastora. Se você é desses, você vai entender comigo que a palavra que Deus liberou para o teu presente hoje não fecha o que Ele liberou para o teu futuro.
Se você ama planilhas, deixa eu te explicar algo lindo e maravilhoso. Você vai ter que... Não tem problema se você ama planilha, tá? Você pode colocar a linha A e a linha B, mas sempre vai ter que ter uma linha vazia. Aí você fala, mas eu vou fazer o que com a linha vazia? E você vai ter que escrever lá, ó, milagre. Sabe por quê? Porque quando a tua força se esgotar, ele entra com milagre. Quando acabar a tua estratégia, ele entra com o plano dele. Quando acabar com a tua lógica, ele chega. Essa é a coisa mais linda da vida do crente. Tu pode fazer o plano A, tu pode fazer o plano B, irmão, mas vai ter um momento que só o que te salva é o milagre. Vai ter um momento que só o que te salva da tua planilha perfeita é a linha vazia. O povo de Israel no deserto, criando um bezerro de ouro. Muitas vezes nós inventamos ídolos emocionais, financeiros ou relacionais para preencher o tempo de espera. Muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar. Está demorando demais. E pensa no trem que gosta de reclamar esperando é o crente. Está demorando demais. E se, irmão, com Deus não tem e se, já é realidade. Não tem e se acontecer, e se não acontecer, não existe e se. No reino de Deus não tem incertezas. A fé é a certeza. E a última realidade que eu preciso trazer para você hoje é que Deus, fala para a pessoa que está do seu lado, Deus sempre vai insistir no plano original. Quantos de nós temos um plano B guardado caso Deus demore? Agora você não vai levantar a mão mais, né? Fechar o olho para olhar para trás. Quantos de nós temos um plano B guardado? Tem pessoas que até dinheiro guardam com a intenção errada. Não tem problema guardar dinheiro. Não tem problema você fazer uma reserva. Eu acredito até que é prudente você fazer. Mas o dinheiro é para potencializar aquilo que Deus te fez para ser, ou você está guardando caso Deus não venha? Caso Deus não faça. Caso se me faltar aqui eu tenho. Irmão, eu conheço um Deus que se chegar pertinho de faltar, Ele manda a provisão. Ele não precisa do meu e do seu dinheiro. Ele não precisa do meu e do seu recurso quando o plano é dele. Aí tem pessoas que não estão vivendo o que Deus quer, porque guardam dinheiro para coisas erradas. Você está fazendo a coisa certa com a intenção errada. Não aproveita a família. Não vive aquilo que tem que viver hoje, porque está guardando dinheiro para esperar se Deus não vier. Porque está guardando o plano B caso o plano A falhe. O plano de Deus não fecha no teu passado, porque Deus é o único que veio do teu passado em relação ao teu futuro. Ele vem do teu futuro em direção a você. Ele te achou e está falando coisas que você ainda não viu. Sabe por que é grande demais? Porque Ele já está vindo do teu futuro e dizendo, eu já estou vendo você fazendo. Ele não vem do teu passado para te encontrar hoje, não. Ele vem do teu futuro dizendo assim, ei, eu já vi você fazendo. Ei, eu já vi você fazendo e é maravilhoso para você. Quando Ele permitiu Jesus passar por tudo que passou, Ele me via, Ele via você. Quando Ele sabia de tudo que Ele já estava ali enfrentando, Ele estava dizendo assim, aguenta firme só mais um pouquinho. Deus estava dizendo, filho, aguenta firme só mais um pouquinho, porque eu estou pensando no Neto, eu estou pensando na Olívia, eu estou pensando na Sílvia, eu estou pensando o quanto eu amo. Quando Ele permitiu, em Mateus 26, 39, a gente vai ver Jesus no Getsemane. E o melhor exemplo de todos, porque mesmo diante da dor, Jesus não pede um plano alternativo. Jesus não fala assim, Deus, Pai, não tem um plano B. Não, Ele vai e se submete ao plano do Pai. Deus não muda a sua palavra para se adequar à nossa ansiedade ou aos nossos erros.
O plano A de Deus é tão perfeito que Ele prefere reconstruir tudo do que aceitar uma versão alternativa. O plano dele é tão perfeito, irmão, sem erros. Não existe margem de erro. É um plano perfeito. O plano que Ele tem para mim e para você é tão perfeito que não existe coincidências no reino de Deus. O plano de Deus é tão perfeito para nós, tão maravilhoso para nós, que não existe eu começar a pensar assim: mas e por que isso está acontecendo? Meu Deus, eu acho que o Senhor está precisando. Eu acho que quando o Senhor falou para mim, o Senhor não achava que isso aqui ia aparecer no meio do caminho. Deixa eu te falar algo, Deus nunca é pego de surpresa. Eu e você, nós somos surpreendidos em alguns momentos, mas Ele nunca é pego de surpresa. Deus está chamando hoje. Deus está nos chamando hoje para que nós possamos abandonar os planos B. Deus está dizendo hoje: entregue os seus medos, os seus improvisos e as suas alternativas humanas. Volte a confiar em mim. Se eu prometi, eu vou cumprir. Mas existe algo que você precisa saber ao meu respeito: eu rejeito quem tem plano B. Eu rejeito quem tem plano B, porque se você está dizendo que tem plano B, é porque você não tem relacionamento comigo. Porque se você tem relacionamento comigo, por mais difícil que a situação chegue, você sabe que o plano A perfeito vai chegar ao fim. Você sabe que eu vou vir e vou cumprir com a minha promessa. Você sabe que se eu liberei algo ao teu respeito, eu vou chegar com a provisão. Fique de pé no seu lugar. Existe algo que nós precisamos saber sobre o nosso Deus: é que Ele rejeita aqueles filhos ingratos que ficam pensando: Deus, o seu plano é lindo e maravilhoso, mas é grande demais para mim. Deus, o seu plano é isso, o seu plano é aquilo. Queridos, eu fui uma Sara em tantos momentos da minha vida. Para quem não sabe, ontem eu cheguei para o Neto e falei: você sabe que dia? Exatamente hoje, domingo 27 de abril, foi o dia que o Neto descobriu que ia ser pai. Foi o dia que eu contei para ele a notícia mais linda da minha vida até então. Mas o que eu não sabia é que, assim como ele falou a palavra da oferta, eu teria que ser como Ana, porque eu pedia para Deus um filho para suprir a minha necessidade. Até que o Senhor falou assim: eu vou te dar, mas eu vou te dar quando você entender que não é seu, é meu. Tem um ano que se passou, e sabe o que o Senhor fez? Entregou uma palavra. Uma palavra que mudou tudo dentro da nossa casa. Uma palavra liberada que mudou todo o nosso coração. Num cenário de esterilidade, o Senhor falou assim: eu estou liberando a palavra. Eu pedi para o Senhor: Deus, não deixa mais ninguém orar na minha barriga, por favor. Porque eu já sei da sua palavra. Eu já sei da sua palavra e eu estou bem assim. Não precisa pedir para ninguém orar por mim mais. E algumas pessoas que estão com a gente têm orado por isso, elas sabem dessa palavra, elas estavam aqui na igreja no dia que nós recebemos. No dia que eu pedi: Deus, não deixa ninguém mais tocar na minha barriga. O nome da nossa filha tinha no celular, só eu e o Neto tínhamos o nome guardado. A pastora que veio no aniversário da igreja falou assim: Abi, o nome Abi significa algo para alguém? Quando eu ouvi aquele nome, sabe o que o Espírito Santo estava falando? Eu não preciso colocar alguém para orar na tua barriga, mas eu preciso que você saiba: eu chamo ela pelo nome. Você vai ter ela porque eu chamo a existência aquilo que não existe. Ela é minha, ela não é tua. Só que vocês não sabem, eu sempre sonhei ser mãe de um menino. Pastor, o que tem a ver com o que a senhora está falando?
eu tive que entregar o meu sonho e dizer: Deus, o teu sonho é muito melhor que o meu. Até o nome dela, quem escolheu foi o Senhor. O Senhor chama ela pelo nome. E sabe o que eu fiz? No ambiente de incredulidade, porque pessoas que ouviram a palavra chegaram para mim e disseram assim: mas a senhora já está ficando pronta? Aí eu falei: você precisa entender algo sobre mim. Quando Deus libera uma palavra, se Ele abrir a porta do meu quarto, a janela do meu quarto, o teto, Ele vai me encontrar esperando nele. Porque a gente acha que esperar no Senhor é quando Ele vier esperar a gente dormindo. Não. Ele me espera, Ele vai me encontrar esperando fielmente nele. Aí sabe o que eu fiz? Eu recebi a palavra na sexta-feira. Na segunda-feira eu tirei todas as roupas do closet. Arrumei o closet que é meu, o do Neto. Se você chegar na minha casa, o closet da Abby está pronto. Porque eu preciso andar de acordo com a palavra que foi liberada. O que foi que o Senhor liberou ao teu respeito? Mas está demorando. E se acontecer com você o que aconteceu comigo? Na igreja mesmo, as pessoas chegam e falam: pastora, mas e se for um menino? Ah, Satanás! Sabe qual é a minha resposta? Primeiro, que não vai ser um menino, porque eu conheço quem me prometeu. Segundo, se for um menino, não tem problema. Um dia vai vir. O que é que muda a promessa? O problema, queridos, é como nós estamos nos comportando e nos posicionando diante da palavra liberada. O que foi que Deus te prometeu? Que você é curado? Então declara cura sobre a tua vida. O que foi que Deus prometeu? Que você vai ser próspero? Então comece a se comportar como alguém que é próspero. Deus falou que você vai ser mãe. Comece a se comportar como mãe e pare de se lamentar. Pare de ficar dando jeitos. Pare de ficar com plano B. O plano A é perfeito para mim e para você. Quando Deus libera o plano A, quando Deus libera o plano A para Débora, Ele não está esperando que a Débora vai ajudar no plano A. Ele está esperando que a Débora vai cumprir o plano A. Eu preciso fazer o que é natural para que o sobrenatural aconteça. Os dois trabalham juntos. Então eu não sei, fecha os seus olhos nessa manhã. Eu não sei qual a palavra que o Senhor liberou para a tua vida hoje. Eu não sei o que tem te sustentado na América esses anos que você está vivendo aqui. Se você talvez está passando pela maior crise da sua vida, se você está passando pelos momentos de maiores questionamentos da sua história. Mas uma coisa é certa, o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para te dizer: eu tenho um plano perfeito para você. A sua rota ainda pode ser alinhada com o meu coração. O Senhor nessa manhã está dizendo assim: abandone o plano B, porque o plano A é perfeito. O plano A é perfeito para você. Eu desenhei um plano que é perfeito para você. Você acabou de acompanhar uma das nossas mensagens. Eu quero aqui deixar mais 2 opções de mensagem para você, que eu tenho certeza que vão tocar na sua casa, na sua família e na sua vida. Vai aparecer aqui do lado, você pode clicar, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. Quero também convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nada daquilo que temos vivido. E se você de alguma maneira quer fazer parte daquilo que temos vivido como igreja local, eu quero convidar você a lançar a sua semente. Vai aparecer aqui também um QR Code que você pode lançar a sua semente. Faça a sua parte, venha viver tudo aquilo que Deus tem feito nessa igreja e através dessa igreja nessa cidade. Que Deus abençoe a sua vida. Lagoinha, Nova York. Welcome to the Now.